pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Karina e hoje eu vim aqui trazer uma resenha para vocês de um livro que se chama O Peregrino e o autor dele é o John Bunyan. Esse livro, ele foi publicado, na verdade, no ano de 1678 e ele conta a história de um homem chamado Cristão que vivia numa cidade chamada Cidade da Destruição. E esse homem adquiriu um fardo depois que ele começou a ler a Bíblia e ele começou também a ter algumas visões de fogo caindo do céu e destruindo a cidade. E esse homem, ele viu que ele precisava sair ali da cidade porque senão ele seria destruído junto com ela. Porém, ele tinha família, tinha mulher e filhos. Então, o que esse homem fez? Ele foi lá, conversou com a esposa dele, conversou com os filhos dele, para eles poderem sair da cidade de acordo com a revelação que ele teve. Porém, nem a esposa e nem os filhos dele deram ouvidos a ele e resolveram que eles não queriam sair da cidade, que eles queriam ficar ali na cidade mesmo. Então, apareceu para ele um homem chamado Evangelista e no livro ele aparenta ser um anjo. E falou com ele assim, olha, você precisa sair da cidade, porque essa visão é uma visão que Deus está te dando, sai da cidade e não olha para trás. Então esse homem resolveu sair da cidade, saiu correndo. Quando ele estava correndo, as pessoas paravam ele, falavam, não sai da cidade, fica aqui, você tem esposa e filhos. Mas ele saiu da cidade. E esse homem, chamado Evangelista, orientou também ele que ele deveria entrar por uma porta, que depois dessa porta ele estaria no caminho chamado Caminho da Cidade Celestial. E durante esse caminho, Deus envia para ele 2 amigos. Um deles chamado Fiel, que acaba morrendo queimado durante uma perseguição que eles sofreram. E o outro chamado Esperança, que Deus envia para caminhar com ele e permanece com ele até o final. E durante a jornada desses 2 amigos, do Cristão e do Esperança, eles passam por diversas situações de provações, de dificuldades, eles passam por vales. Gente, é bem interessante esse livro porque ele conta a história da trajetória que nós cristãos passamos. Eu me identifiquei muito diversas vezes dentro desse livro, eu me identifiquei com o personagem, me identifiquei assim com as histórias que ele passa. E durante a trajetória deles, eles encontram diversas pessoas que estão tentando fazer o caminho também para a Cidade Celestial, só que essas pessoas acabam pegando alguns atalhos. E dentre essas pessoas que pegam alguns atalhos, um deles se chama ignorância. E às vezes, vamos supor, ele está no caminho. Aí, igual quando ele vai passar pelo Vale da Sombra da Morte, que ele passa. E a pessoa fala assim, não, eu não vou seguir esse caminho não, porque é muito perigoso esse caminho. E a pessoa acaba se desviando, às vezes pega uma atalho à direita ou à esquerda, para não passar pelo perigo. Só que muitas vezes, tentando escapar do perigo, a pessoa acaba morrendo, porque ela saiu ali do caminho, porque o caminho do Senhor é reto, e a pessoa acaba saindo do caminho, achando que vai ser um caminho melhor, mas ela acaba ali sendo prejudicada de outra forma. Ele passa pelo Vale da Sombra da Morte, como eu falei, ele passa por um vale que se chama Vale do Encantamento. Ele muitas vezes tem que lutar contra as forças do mal, muitas vezes ele tem que lutar contra pessoas, questão de perseguição. Muitas vezes ele tem que lutar contra ele mesmo. Muitas vezes ele olha para ele e se sente muito pecador, e isso acaba fazendo com que ele sinta muito desânimo. Às vezes as provações que ele passa faz com que ele sinta também algum desânimo. E no final do livro ele chega praticamente na porta do céu. E quando ele chega na porta do céu, tem apenas um rio para ele atravessar. E nesse rio tem um barquinho. Aí ele para e fala assim, tem um barquinho, vou pegar o barquinho. Vou atravessar de barquinho. Só que o que acontece? Aparece para ele um anjo e fala para ele assim, olha, você não pode atravessar de barquinho. Você vai ter que atravessar a nado. E o que esse homem faz, gente? Ele fala, vai e atravessa a nado. Ele e o amigo dele, Esperança, Cristão Esperança. Gente, no meio do rio ele começa a se afogar. Ele se lembra dos pecados dele. Ele acha que ele está sozinho.
e ele começa a lembrar de tantas coisas, da família dele que ele deixou para trás, e ali ele começa a se afundar. Só que o amigo dele, Esperança, também tem certa dificuldade para atravessar o rio, mas na hora ele pensa, não, Jesus já pagou pelos meus pecados, eu preciso seguir em frente. Então ele vai lá, puxa o cristão, ajuda o cristão a se reerguer e os dois conseguem atravessar o caminho. O rio. Quando eles chegam na porta do céu, quem está lá esperando eles é o Senhor Jesus. Quando Jesus olha para eles, Jesus fala com eles assim, bem-vindos, que eles vão entrar lá e que terão glória eterna, que terão vida eterna ao lado do Senhor. E não sei se vocês lembram que eu falei que tinha pessoas que pegavam atalhos durante o caminho. Gente, o que são esses atalhos? Às vezes a gente está no caminho e tem algumas coisas que, às vezes até algumas pessoas falam com a gente mesmo considera. Ah, não tem problema fazer isso daqui não. Ah, isso aqui não tem problema não. Gente, cuidado. Ele seguiu o caminho da cidade celestial, porém pegando alguns atalhos. E quando ele chega, gente, na porta, na beira do rio, ele pega outro atalho, porque em vez dele ir a nado, ele vai de barco. E ele foi lá na paz, não molhou nada da roupa dele, foi lá, bonito. Na hora que ele chega na porta do céu, Jesus está lá e fala com ele assim, eu não te conheço, o seu nome não está escrito no livro da vida. E o Senhor não deixa ele entrar. Porque o Senhor falou que não conhecia ele. Apesar dele ter passado, ido pelo caminho da cidade celestial, ele foi por atalhos. Eu gostaria de trazer uma reflexão aqui referente a esse livro. Gente, Jesus, ele nos deu diversos alertas referente a isso. E o principal alerta que eu considero que é muito importante é quando ele falou assim, entrai pela porta estreita. Porque a porta larga, várias pessoas vão entrar. Gente, o caminho do Senhor não é fácil. O caminho do Senhor é de provação, sim. É de luta, sim. O caminho do Senhor não tem flores. Mas o Senhor, ele te prometeu que ele passaria nesse caminho com você. Tanto que diversas vezes no livro, ele está desesperado. Às vezes ele precisa de alimento, às vezes ele precisa de água. E o Senhor envia, sim, pessoas para poder ajudar ele durante a jornada. Gente, mas Deus não poupou ele das provações. O Senhor mostrou para ele, Jesus falou, o caminho é reto. Gente, e muitas vezes, gente, a gente fica pensando, isso aqui não tem problema fazer. Isso daqui também não tem. Gente, vamos ter cuidado, porque o caminho do Senhor é reto. Entrai pela porta estreita. Esse livro, gente, ele me ensinou muitas coisas. Eu me coloquei no lugar desse personagem. E agora eu gostaria de falar só um pouquinho do autor do livro, porque eu dei uma pesquisada. Gente, esse autor, ele foi preso por pregar a palavra de Deus. E quando ele foi preso, ele estava dando um sermão. E os policiais que prenderam ele ali falaram assim, olha, a gente vai te prender e você vai ficar 3 meses na cadeia. Você vai ser solto e você vai para a igreja. Se você começar a dar os seus sermões e começar a pregar, você vai ser preso de novo. Gente, esse homem, ele deu uma resposta tão forte. A resposta que ele deu foi a seguinte, que se eles soltassem ele no outro dia, ele continuaria a pregar a palavra de Deus, que ele não pararia de pregar a palavra de Deus. Gente, esse homem ficou preso por 12 anos. Ele ficou preso por seguir o caminho do Senhor. Gente, ele ficou preso pelo simples fato de que ele se negou a calar a boca. Ele se negou a se aquietar daquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Gente, eu recomendo muito a leitura desse livro. Eu falei aqui um pouco do livro, mas leia. Eu comprei esse livro, não estou fazendo propaganda, eu comprei ele na livraria Família Cristã. Ele foi bem baratinho, ele foi R$10, mas ele tem na Lê Livros, você consegue baixar o PDF dele na Lê Livros de graça, e ele também tem o filme, chama O Peregrino mesmo, é igualzinho o livro, é bem parecido. Então, gente, se você não conseguir ler esse livro, assista pelo menos o filme. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. E deixando aqui uma última palavra, gente, eu não posso esquecer. Eu tenho que deixar aqui
um trecho do livro que eu achei muito interessante. Olha o que ele fala aqui. Subirei a montanha, seja alta como for, dificuldade não me causará pavor. Este é o caminho da vida, a decisão não procrastino. Coragem, coração, apega-te ao teu destino. Embora complicado, o correto é preferível. O conforto do caminho errado levaria a um fim terrível. Então, gente, vamos seguir pela porta estreita mesmo. Por mais que tenha dificuldades, o Senhor está conosco, Ele não vai nos deixar, Ele vai nos sustentar e nos fortalecer. Muito obrigada por ter assistido essa resenha de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.